Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã que cultuou conosco de forma digital. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, mais um domingo. Estou aqui com a Andressa. Bom dia, Andressa. Bom dia, Tudo Pastor bem? Felipe. Bom dia, Igreja Digital. E o Fabrício hoje conosco, fazendo a mediação. Bom dia, Fabrício, tudo bem? Bom dia, Pastor Felipe. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos da Igreja Digital. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Temos alguma pergunta aí já, Fabrício? Fique à vontade. Então, temos aqui bastante gente interagindo com a gente, então só passar e mandar um abraço, né? Que Deus abençoe vocês. Então temos a Bia, o Carlos Alberto, a Edna, né? Todos cultuando junto com a gente, né? E hoje nós tivemos essa pregação falando sobre a questão dos poços, né? Onde Jesus falou que Ele é a água viva. E a gente sabe que os poços de água viva, né, na verdade, vinham muito da questão de ser um poço de água nascente, ou seja, a água jorrava e não parava, né? E a primeira pergunta que eu queria fazer é justamente qual é a simbologia disso, de juntar essa questão do poço e quando Jesus fala que Ele é o poço de água viva. O que a gente pode trazer para o pessoal hoje? Bom, o pastor, ele trouxe que Isaac ele era agricultor e pecuarista. Nós não vivemos sem água, né? A gente pode até passar dias jejuando, sem alimento sólido, sem comida, mas sem a água a gente não consegue viver sem ela. Temos até uma outra analogia na Bíblia sobre a corça, né? Que anseia como água, que é um animal que vive e depende também da água. Assim somos nós também, os seres humanos. A água é essencial para a nossa vida. Então essa analogia diz que Jesus é também essencial para a nossa vida. Ou seja, sem Jesus nós não teríamos vida, não teríamos vida com abundância. Jesus ele veio justamente para nos salvar e essa analogia ela é bem feita com a água porque a água é essencial para nós. Sem ela nós não viveríamos, nós não estaríamos aqui. Não sei vocês, mas assim, eu costumo beber muita água e quando eu não bebo água eu fico irritado, eu fico angustiado e é mais ou menos assim com Cristo, quando a gente não tem Cristo, essa é a sensação. É importante a gente trazer aqui o versículo, né, que o pastor Wander ele falou o tempo todo, que aquele que crê em mim, rio de água viva fluirão do seu interior, mas Jesus é a fonte. Né? Então, se a gente não estiver conectado a essa fonte, né, a gente não tem como jorrar dessa água viva. Então, precisamos estar ligados a essa fonte para que a gente possa ter condições também de regar outras vidas que estão vivendo essa sede. Né? Como o pastor Felipe colocou, há uma necessidade em nós, humanamente falando, da água. Porque parte considerável do nosso corpo é composta de água. Mas também, criando essa analogia, espiritualmente falando, se nós também não temos essa água viva, a gente vive tempos de sequidão. E é interessante porque quando nós falamos do bioma, por exemplo, do deserto, mesmo sendo um lugar de muita sequidão, a gente tem lá plantas que são plantas já apropriadas para reterem a água para poder ficarem ali dentro daquele bioma. Então, até no deserto, a água também é necessária ali. E aquela planta vai retirar lá com profundas raízes, retirar lá do fundo da terra aquela água para se manter viva. E a gente precisa estar conectado a essa fonte. E a segunda questão que a gente trouxe também, né, que o pastor trouxe como analogia, foi justamente a questão de entulhamento dos poços, né, que foi justamente baseado lá em Gênesis 26, né, onde conta, né, toda aquela parte, né, onde os filisteus entulhavam os poços, eles paravam de jorrar água, né, e a mesma coisa com a gente, né, onde o pecado ele acaba entulhando os nossos poços e muitas vezes a gente se preocupa com os pecados mais graves e esquece daqueles mais sutis, daqueles que a gente faz no dia a dia, daqueles que a gente comete muitas vezes sem perceber. Como a gente, como cristão, deve se portar para que os nossos poços não sejam entulhados, ou seja, para que a gente não pare de jorrar a água viva que é Jesus. Quanto mais consumirmos dessa água, quanto mais nós bebermos da fonte, que é Cristo, quanto mais próximo de Jesus nós estivermos, quanto mais cheios do Espírito Santo nós estivermos, isso vai se dissipando, isso vai diminuindo a questão dos pecados, né? E a gente precisa ter atenção a essas questões.
Muitas das vezes a gente comete esses pequenos delitos, né, esses pecados, né, tipo, você está onde? Estou saindo de casa, né, você ainda está se arrumando, você estou no elevador, você está aguardando o elevador, não, estou chegando, você ainda está, né, são questões pequenas, mas que de fato não são verdades, e isso aí são pedrinhas, digamos assim, que você vai jogando ali no poço, né. Muitas das vezes a gente se preocupa com as pedras grandes, né, os maiores, aqueles pedregulhos, né, mas existem as pedrinhas, né, porque de pedrinha em pedrinha também você vai minar essa fonte, você vai extingui-la, né, mas a dica é, quanto mais próximo de Jesus você estiver, quanto mais perto você está de Cristo, mais água você vai jorrar, e por mais que, porventura, alguma pedrinha ela venha cair ali no poço, a água ela é constante e ela vai sobrepassar por essas pedras. É interessante essa fala do pastor Felipe, porque me fez lembrar de uma ilustração. Quando você tem um copo sujo, né, que o fundo dele está com sujeira, o que você faz para poder tirar a sujeira do fundo do copo? Né? Você joga água. Quanto mais água você jogar, aquela sujeira vai subindo e tem uma hora que ela sai. Né? Então o segredo está nisso. Né? O pastor Wander, ele colocou aqui ele fez 3 apontamentos de coisas que poderiam entulhar os nossos poços. Né? Ele falou de outras pessoas que às vezes se levantam, ele falou de pecados, mesmo aqueles pecados sutis, e ele falou também dos principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Né? Então, nós temos essas 3 oposições, né, que foram apontadas, porém, cada uma delas, se a gente tiver conectados a essa fonte maior, né, que é Jesus Cristo, nós vamos conseguir fazer com que os nossos poços voltem a emanar água. E aí na mesma questão, né, como vocês já começaram a falar, então para a gente poder, caminhando mais para a finalização, a gente fala sobre essa restauração, né? Porque Isaac, ele abriu poços novos, mas ele também restaurou aqueles que já estavam entulhados. E assim também pode ser na nossa vida, onde a gente pode, de fato, buscar essa restauração em Deus. Então, eu gostaria que vocês conversassem um pouquinho sobre essa parte de como a gente pode restaurar, né? Ou seja, se os nossos poços estão entulhados, como que a gente pode restaurar para que eles voltem a jorrar água viva, que é Jesus? A gente precisa identificar aquilo que nos levou a gerar o entulho. Sejam os nossos pecados, sejam as pessoas que estão nos rodeando, ou as questões malignas. Então, quando você identifica, você diagnostica isso aí, né? Você vai se preparar para, a partir daí, então, você evitar com que o seu poço fique entulhado e você venha buscar a restauração, né? Então, quando você identifica e você começa a agir para restaurar, porque a restauração, se você pegar, de repente, um objeto para você restaurá-lo, você vai olhar ele, você vai identificar o que nele precisa ser restaurado. De repente é algo que foi quebrado, você vai colar, de repente é a cor ali que ficou opaca e você vai ali dar mais vida àquela cor. Então a primeira coisa é você identificar na sua vida, meu irmão, minha irmã, o que tem necessário, o que é necessário a passar por essa restauração. E pedir ao Senhor para que Ele te dê sabedoria, instrumentalidade, para que você possa orar, buscar, né, e evitar. Se são as pessoas que você procure mudar o ambiente em que você vive, né? Salmos, o capítulo 1 ali, o pastor recitou. Então, que você possa buscar isso na sua vida. Se são os pequenos pecados, as pequenas coisas, que você busque cada vez mais o Senhor, se encha do Espírito, para que você venha colocar cada vez mais água, como a ilustração que a Andressa trouxe, né? A partir daí a sujeira, né? Os entulhos irão sair. E clamar ao Senhor, se porventura seja algo espiritual, né? Jejue, clame, busque cada vez mais, para que você possa estar aí retirando o entulho, aquilo que vem cessado a fonte, que é Cristo na sua vida.
Uma coisa que eu acho muito importante sobre a restauração e que foi dita aqui nessa manhã é não desistir. Né? Isaac, ele foi persistente, ele foi resiliente. Ele não tentou uma única vez, ele tentou quantas vezes foram necessárias. Então eu acho que dentro desse processo de restauração nós precisamos estar, como o pastor Felipe disse, identificando o que precisa restaurar, mas a gente precisa estar perseverando, insistindo, né? Não desistindo, porque o Senhor não vai desistir. Enquanto houver alguém que deseja restauração, eu creio que o Senhor estará pronto para restaurar. Então, persevere nisso. Até porque é um processo, né? A restauração é um processo. Ela não acontece do dia para a noite. Bem lembrado. Então, se nós não persistirmos, né, Andressa, a gente vai esmorecer. Então, a persistência ela é importante porque é processual. Pode ser que o Senhor opere imediato na sua vida. Geralmente, isso é um processo, porque nesse processo há aprendizado, né? E aí isso vai ser importante nessa caminhada da restauração. Perfeito. E antes da oração final, eu queria trazer uma pergunta do chat, né? Que foi do irmão Valdir, que ele perguntou: a Bíblia, ela é alimento ou ela é água? Ela é tudo isso e mais algumas coisas, né? A própria Bíblia diz acerca de si mesmo, né? Que ela é alimento, que ela é água que nos limpa, né? E nos prepara para dar fruto. Diz que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Diz que ela é como o machado que esmiuça a penha, ela é como o leite que alimenta. Então, a Bíblia, na verdade, ela é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus é o nosso manual. É através dela que nós, como cristãos, precisamos nos conduzir, nos comportar, dirigir as nossas vidas. Então, sem ela, não é possível alguém se manter na direção, na visão daquilo que Deus propõe para os seus filhos. Então, a Bíblia ela é tudo, querido. Pode ler, se aplicar e praticá-la que você vai ver resultados efetivos. É a fonte primária, é a profecia do Senhor para nós. Tudo aquilo que o Senhor quer que aprendamos está ali. É a fonte de água viva, é o alimento, é o pão da vida. É a fonte em que nós devemos nos alimentar, nós devemos beber para que venhamos a estar saciados em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar então. Ó Deus, obrigado por esse tempo, obrigado, Pai, pelo Teu alimento, pela palavra que nós recebemos, Pai, que venhamos ser água viva na vida dos demais, Pai, aqueles que estão ao nosso redor, ó. Amém. Mas que o Senhor também seja a nossa água viva, a nossa fonte, Senhor Deus de nutrição, Senhor Deus de alimento, Pai, que nos sacia a todo momento. Ó Pai, tira de nós aqueles entulhos, aquilo, Senhor Deus, que vem tentado cessar essa fonte, Pai. Ajuda nossos irmãos, aqueles que estão com dificuldade. Que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer com que a sua palavra, Senhor Deus, ela seja viva, Senhor Deus, eficaz no coração de cada um deles, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela Igreja do Recreio, para a instrumentalidade, Senhor Deus, que ela tem dado, Senhor, daqueles irmãos que porventura não conseguem cultuar conosco presencialmente, mas têm alcançado, Senhor Deus, vidas, ó Pai, tão longe, Senhor Deus, e vidas às vezes que estão impossibilitadas de estar aqui, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor já fez e aquilo que o Senhor continuará fazendo. Nos dê, Senhor Deus, um domingo abençoado na Tua presença, Senhor Deus, e nós estaremos aqui logo mais, Senhor Deus, transmitindo mais um culto, ó Pai, e que esse alimento venha a chegar mais uma vez na mesa dos nossos irmãos. Essa é a nossa oração, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.